A primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é que não é um clickbait. Isso que eu tô contando aqui é a minha história. É a minha vida, cara, o que aconteceu, de fato. E durante muito tempo, poucas pessoas souberam sobre isso. E não é porque eu tô colocando aqui agora esse vídeo na internet, esse vídeo aqui no YouTube pra você ver que eu vou ficar expondo a minha vida e todas as coisas, não, mas eu acredito que falar sobre isso, em particular, que aconteceu comigo, vai te ajudar a não cometer os mesmos erros. Então, sim, de fato, eu passei em medicina aos 18 anos e larguei tudo por causa da pornografia. Mas calma, antes de você achar que eu simplesmente comecei a tocar punheta o restante tudo inteiro e que eu não estudava e não fazia nada, não é bem desse jeito. Em 2018, com meus 18 anos, eu fui aprovado em medicina na Universidade Federal do Acre. E para lá eu fui, né? Para lá eu fui. Passei uns 2 meses lá e pouco tempo depois disso, né? Foi mais ou menos uns 2 meses, um pouquinho mais, acredito. E mais ou menos depois disso, que foi no começo de 2018, na metade do ano, né? Eu fui aprovado na Federal do Piauí. E aí, fui para o Piauí. Eu sou natural de Juazeiro do Norte, Ceará, né? Então pensa, a distância do Ceará está aqui na ponta do Brasil para Rio Branco, no Acre, está na outra ponta, meu Deus. É uma distância muito grande. Mas atualmente eu morando no Piauí, Piauí é muito mais perto do Ceará, facilita muito chegar na minha cidade natal, visitar os familiares e tudo mais. Então, para mim foi uma coisa que fez muito sentido, então eu vim para o Piauí. Mas antes disso, antes de passar em Rio Branco, no Acre, antes de passar em medicina no Piauí, né, eu já enfrentava essa questão da pornografia. E já me atrapalhava há muito tempo. Mas só que aconteceu uma coisa curiosa na minha vida. Antes de passar em medicina, eu enfrentei um hiperfoco. Tive um hiperfoco, assim, eu não tenho TDAH, né? Mas assim, eu fiquei muito focado em passar em medicina. Eu só pensava nisso. Eu só pensava nisso. E aí eu consegui. Eu me dei aí um prazo de 2 anos para passar em medicina, depois que eu saí do ensino médio, né? Eu consegui fazer 1 ano de cursinho, sendo auxiliado pelos meus familiares. E depois disso, eu consegui passar, depois desse 1 ano de cursinho, que foi aos meus 18 anos. E depois de ter passado, o vício em pornografia, que já existia antes e cessou durante esse momento que eu decidi estudar para medicina, que eu fiquei muito focado, ele retornou muito forte, retornou realmente muito forte. E aí eu percebi que isso me estava me prejudicando na faculdade, me trazia um prejuízo. É claro, eu estudava, fazia as coisas que tinha que fazer, mas eu estava muito entregue a prazeres, muito entregue, muito entregue. E aí eu percebia que a questão da pornografia fazia com que eu me perdia por dentro. Então, com o tempo, as coisas que eu gostava de fazer já não faziam mais sentido. As coisas que eu gostava de assistir já não queria mais assistir. As coisas que eu gostava de comer, eu não tinha mais tanto interesse. E aí você pensa, poxa, isso está parecendo uma coisa que eu conheço. Está parecendo um cara meio depressivo. Pois é, eu estava começando a ficar depressivo nessa época. E aí o tempo foi passando, juntou isso tudo e eu tive, né, o que se chama de burnout. Eu tive um estafo muito grande. Eu fiquei realmente bem mal e não conseguia verbalizar isso para os outros. Eu não conseguia sequer aceitar ajuda. Chegou um tempo que, depois de ter decidido trancar a faculdade e depois de ter ido, né, novamente, retornado para a minha cidade natal, alguns familiares meus, irmãs, cunhados, tentaram me dissuadir desse pensamento, coisa que não conseguiram, porque eu realmente estava decidido. Eu fui informá-los que eu iria trancar a faculdade de medicina. Para você ver como o jovem só faz merda, né? E de fato, o jovem faz muita merda. Se você é jovem, cara, e você está decidido a uma coisa, pô, pensa, velho, pensa. Porque talvez você possa se arrepender muito. E aí eu tranquei a faculdade de medicina e isso me atrasou 2 anos na minha graduação, né? Eu acabei conseguindo retornar posteriormente e eu até comento que 2 pessoas foram fundamentais nisso. Minha mãe, com muita oração, ela pedia muito a Deus para eu voltar para a faculdade de medicina, porque o que ela mais queria na vida era um filho médico. E minha irmã, com todo o convencimento dela, conversando comigo e todo auxílio. Assim, a pessoa que mais queria que eu voltasse para a faculdade de medicina com certeza era minha mãe, e a pessoa que mais fez por onde eu passar na faculdade de medicina e me tornar médico e retornar para a faculdade de medicina foi minha irmã.
Se não fosse essas duas, provavelmente eu não seria médico. É claro, meu pai teve muita influência também, né? Minha outra irmã, Deusélia, outros familiares meus por parte de mãe. Muita gente teve muita influência positiva nesse sentido. Mas foram essas duas pessoas, essas duas personalidades que fizeram com que eu retornasse para a faculdade de medicina. Então, assim, eu percebi que aquele burnout estava me deixando muito, muito mal, né? E eu não conseguia verbalizar. Então eu tranquei, fiquei um tempo longe, fui visitar minha mãe, fiquei um tempo lá em Brasília, né? Ela morava em Brasília, eu digo morava porque ela está se mudando, ela vai voltar para o Ceará. Então morou durante muitos anos, desde os meus 13, 14 anos ela morava lá, agora eu estou com 24. E aí ela me aceitou na casa dela para passar um tempo lá, viu que eu estava meio conturbado das ideias, meio que eu não estava muito bem, né? E eu fiquei lá. Passou um tempo e depois desse tempo que eu permaneci por lá, eu percebi também, e ela percebeu, uma piora, né? Com o tempo, principalmente por conta da pornografia, por conta da pandemia. E aí na pandemia, cara, se você tinha um vício, provavelmente, se você não se cuidou, você se afundou. É isso. Se você tinha algum vício, se você tinha algum problema, se você não tivesse cuidado na pandemia, é uma grande chance de você ter se afundado, porque foi um tempo muito decisivo na vida de muitas pessoas. Suco de goiaba. Então na minha também não foi diferente, cara, tem um negócio no meu olho me incomodando. Então na minha também não foi diferente. E aí, chegou um tempo na pandemia que eu consumia pornografia todo dia. Todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. E muitas vezes no dia. E isso foi me deixando cada vez mais mal. Eu engordei muito. Eu cheguei a pesar perto de 120 quilos. Fiquei realmente muito gordo. Não que eu não esteja gordo hoje. Não que eu esteja magro, né? Não, fortão, de jeito nenhum, estou longe disso. Mas vamos melhorar. Agora, na pandemia, o negócio ficou feio. O bagulho foi estranho, cara. O bagulho foi estranho. E aí, eu piorei muito em relação à questão de sintomas depressivos na pandemia. Eu não aceitava ajuda, eu não procurava, né, um auxílio. Mas, nesse tempo aí, a pornografia voltou com tudo em relação à intensidade. Foi ainda mais forte. E um tempo depois disso, foi, claro, com certeza por muita oração da minha mãe e também pelo grandiosíssimo auxílio da minha irmã, que eu falo aqui o nome dela porque ela merece todo o crédito, porque, de fato, ela quem fez isso na minha vida para conseguir me auxiliar a retornar, minha irmã Ângela, né, a quem eu tenho muito amor, te amo, Ângela, fundo do coração, você é maravilhosa. E aí eu consegui retornar para a faculdade de medicina e voltei muito mais forte. A pornografia, ela me destruiu. Ela me destruiu. A pornografia fez com que eu atrasasse 2 anos da minha formação em medicina. A pornografia fez com que a ansiedade natural que nós temos no dia a dia, né, ficasse algo intenso na minha vida. Coisas pequenas, durante a graduação, ali no começo, se tornavam grandes, se tornavam maiores, né? A vida ficava mais pesada do que ela deveria ser. E eu ficava muito recluso, eu ficava muito sozinho, muito solitário. A coisa melhorou muito depois que eu comecei a crescer, depois que eu comecei a entender o que é a vida de fato. Porque veja, você pode ficar sozinho durante um bom tempo na sua vida, e isso não tem problema nenhum. Só vai ter problema se você ficar sozinho, à mercê dos seus próprios pensamentos, né? Ou à mercê de pensamentos de pessoas ruins, de pessoas que você aceita como vozes que vão direcionar a sua conduta, que vão direcionar a sua vida, que vão direcionar a sua tomada de decisão, que vão ter um poder sobre isso, que vão ter uma influência sobre isso. Aí vai ser uma merda, cara. Mas se você ficar sozinho e tiver uma maturidade boa e tiver bons pensamentos, não, dificilmente vai ter um problema tão grande, né? Muito dificilmente. Mesmo que você fique depressivo, ainda assim, não vai ser tão grande, o problema não vai ser tanta merda quanto seria se você tivesse más influências, ouvindo muita gente falando besteira no teu ouvido, ou então ficasse à mercê de somente seus pensamentos e fossem pensamentos vazios, né? Sem um estudo por trás de coisas boas, sem um consumo de conteúdo bom, aí realmente não tem para onde correr, vai ser ruim. E era o meu caso, no começo era o meu caso. E aí eu entendi, eu aprendi o que devia ser feito para conseguir me libertar do vício em pornografia a muitos custos eu fui aprendendo, a muitos custos eu fui observando o que era necessário fazer, sabe, aquele negócio de testar e aprender. Eu colocava em prática, via se dava certo ou não, e aí via os resultados. E isso sempre uma coisa após a outra, uma coisa após a outra. Mas existe algo
existe algo que eu gostaria de deixar aqui, que marca, que é o centro da libertação do vício em pornografia, que se chama amor. É isso mesmo. Só se liberta da pornografia quem ama. Só se liberta da pornografia quem ama. Mas esse amor, repare, não é um amor próprio, não é digamos assim, um auto-amor, né? Um self-service de amor. Você vou me servir com o meu próprio amor. Não. É um amor abnegado a terceiros. Não necessariamente um amor romântico. Não necessariamente um amor romântico. Não precisa ser um amor romântico. Mas um amor que você olhe para o outro e diga, cara, eu vou deixar de fazer as coisas por mim, pelo meu prazer, pela minha vontade, pelo meu interesse, e vou começar a agir por ti. Esse ti pode ser tua avó, poxa, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser a senhora que está atravessando a rua, entendeu? É um amor que tira do teu peito um negocinho pesado chamado egoísmo. E todo homem que está viciado em pornografia, meu irmão, sinto lhe dizer, você é um cara que está afundado em egoísmo. Você é um cara que está afundado em egoísmo. Porque eu sei que eu era assim, porque eu sei que todos os outros também são. Não porque eu estou julgando, mas é porque é a realidade. Se é a realidade, basta. Basta, se é a realidade, já basta. Então, o vício em pornografia, ele corrompe, ele dilacera, ele destrói. Então, se você não tomar cuidado com isso, você pode também ter prejuízos na sua vida. É claro, eu não deixei a medicina para ficar tocando punheta o dia todo e foi por isso que eu larguei a medicina. Não, mas o vício em pornografia piorou minha ansiedade. E a ansiedade piorada, atacada, eu tive um burnout. E esse burnout também foi complicado depois, posteriormente, com sintomas depressivos e anteriormente também com sintomas depressivos que me colocaram no fundo do poço. E eu só melhorei porque eu entendi o que devia ser feito e eu recebi o auxílio necessário, que foi de forma indireta inicialmente, de outras pessoas, mas que é somente a partir desse auxílio que você consegue se libertar do vício em pornografia. Se você acha que você, nossa, eu vou dar de conta sozinho, né? Eu nunca fiz isso, eu vou começar a fazer, eu vou dar um teste aqui, eu vou dar um play. Pronto. Você vai bater a cara, vai bater a cara, vai bater a cara, assim como eu fiz, assim como tantos outros fizeram. Isso é claro, falando de uma pessoa que está viciada em pornografia, que está com problema nisso. Agora, se você for humilde e aprender a amar, você consegue dar esse passo inicial e tão importante para se libertar da pornografia. Eu lhe garanto, não existe decisão melhor, porque tua vida vai melhorar muito. E é claro, o amor ele se aplicou na minha vida de diversas formas. Eu, por exemplo, me casei no final do ano passado. Antes disso, estava noivo. Antes disso, é claro, estava namorando. E aí, desde então, eu tive com minha esposa 2 meninos. Foi um crescimento muito grande. E isso também somou forças para que eu tirasse o olhar, para que eu tirasse do centro da minha vida o meu prazer e colocasse no centro da minha vida o que deveria realmente estar lá, que é o amor. E eu não posso deixar de falar que, no caso, esse amor para mim, observar os outros com amor, fazer coisas para os outros por amor, para mim se materializou a partir principalmente da religião, principalmente a partir da minha religião, que eu sou católico, né? Então, olhar para o outro com amor, um amor que vem inicialmente a imagem e semelhança de Cristo. É claro, isso me ajudou muito. Se você for católico, se não for, cara, tanto faz, sinceramente. Mas se você não entender isso daqui, que egoísta, que quem consome pornografia é egoísta e que não vai se libertar da pornografia se continuar sendo egoísta, você não vai sair dessa. Você não sai. Você não sai. E é entendendo isso primeiro, é aceitando isso primeiro e colocando em prática esse abandonar-se e amar aos outros, ser para os outros, que vai fazer com que você consiga dar esse passo tão importante na sua vida. Isso não é fácil de entender. Tão simples assim, não é tão simples. Assim, você pode ouvir isso daqui, mas uma coisa é entender com o ouvido, outra coisa é entender fazendo, cara. Porque tu vai fazer as coisas pelos outros, aquele filho da... Ele não merece que eu faça aquilo por ele. É porque ele não merece que tu tem que ir lá e fazer, cara. É por ele não merecer que tu tem que ir lá e fazer, porque isso não somente ajuda o cara, mas porque coloca você no lugar que você tem que estar, que é um lugar de rebaixamento, você tem que se rebaixar. Porque se você for ficar aqui, ó, eu em primeiro lugar, eu me amando em primeiro lugar, eu que sou o cara que tem que necessariamente ali me ajudar primeiro, depois os outros. Meu irmão, se tu for ficar com essas ideias, tu vai se afundar. E a pornografia vai te puxar mais para baixo ainda.
vai ficar um cara egoísta. Vai ficar um cara que não cresce, vai ficar um cara que não ama. E se tu não ama, você não se livra dos vícios, porque os vícios, eles adoram o cara egoísta. Adoram o cara egoísta. Entende? Então, assim, não é possível se libertar da pornografia se você não aprender a amar. E você só aprende a amar se você aprender a colocar os outros antes de você. Antes de você. Amor mata o pecado, amor mata vícios, amor liberta. E é o amor que vai te ajudar inicialmente. É o amor que vai te ajudar inicialmente. Para mim foi através da religião. Para você pode ser outra coisa, tudo bem, mas ame. Ame, cara, se abandone. Ame os outros, faça pelos outros, corra atrás pelos outros. Mas, sinceramente, não seja um pau no cu. Não seja. Não seja. Assim como eu também já fui em algum momento. Entendeu? Não seja, não seja. Não faça essas coisas somente por você. Faça as coisas pelos outros. Ame a vida. E você só ama a vida se você amar os outros. Tá bom? Então, assim, esse é o meu conselho inicial aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo. Não sei como é que vão ser os outros, não sei se eu vou fazer outros. Eu espero que eu faça. Eu espero que isso aqui vá pra frente, tá? Mas aqui é um conselho inicial. Mas, aqui, se você tem o desejo de se libertar do vício em pornografia, cara, sinceramente, manda uma mensagem pra mim. Manda uma mensagem no meu Instagram. Manda lá. Meu filho acabou de acordar aqui. Tem um bebezinho chorando. Você deve estar ouvindo aqui já tem um tempinho, né? Pois é, ele disse que eu tinha 2 frutos aí do meu amor com minha esposa. Um é o José Pedro, outro é o José Augusto. Né? Um deles, ou os dois aqui, sei lá, estão chorando. Acho que os dois estavam chorando em determinado momento aqui. Então é isso, manda uma mensagem pra mim no Instagram, tá bom? Manda uma mensagem pra mim no Instagram. Eu tô deixando ele aqui na descrição, tá? Tá na descrição, ou então tá no comentário fixado, tá em algum lugar. Vai lá, manda uma mensagem, fala comigo, troca essa ideia. Me conta aqui nos comentários também a tua experiência com a pornografia, o que você já passou por causa da pornografia, o que você percebe que a pornografia te atrapalha no casamento, né? Assim como eu também sou casado, você também deve ser, ou pode ser, ou é solteiro, sei lá. Mas me conta como é que essa desgrama já te atrapalhou. E aqui a gente vai formar uma comunidade forte, aqui a gente vai formar uma comunidade de pessoas, de homens que se ajudam a enfrentar essa situação, a vencer essa situação, que é possível. Tá bom, meu irmão? A gente tá junto aqui nessa. Se você não soltar a minha mão, eu também não solto a sua. Eu também não quero soltar a sua. Se eu não soltar a sua, você não solta a minha. Ninguém solta a mão de ninguém, aqui no final das contas. Tudo bem? É isso daí. Um abração. Tchau, tchau. Fica com Deus.